Olá, hoje a gente mergulha num período, bem turbulento da nossa história. O comecinho da República, lá em 1889. Imagina, né? Quase 400 anos de monarquia e, de repente, tudo muda. Uma instabilidade enorme. Exato. E o regime novo, com os militares tipo Deodoro da Fonseca na frente, nasceu muito frágil, enfrentando oposição por todo lado. E a ideia é entender como essa república conseguiu se firmar, né? Mesmo com tanta confusão, crise econômica, repressão violenta. E já começou quente. Com a expulsão da família imperial, eles nem quiseram indenização, aí foram banidos, bens confiscados. E logo vieram as primeiras tentativas de reação. As revoltas monarquistas, revolta do Desterro, outra no Rio. Mas o Deodoro agiu rápido. Muita prisão, condenações pesadas, até pena de morte que depois foi comutada. E gente expulsa do exército também. Mão de ferro desde o início. E para complicar tudo, ainda teve aquela crise econômica gigantesca, o encilhamento. Culpa do Rui Barbosa. Bom, a política econômica dele como ministro da Fazenda contribuiu muito. Ele facilitou demais a emissão de dinheiro, a criação de empresas, só que muitas eram tipo assim, de fachada, sabe? Fantasmas. Ah, entendi. Aí o pessoal começou a especular loucamente na bolsa. Exatamente. Virou uma febre tipo corrida de cavalo mesmo. Por isso o nome encilhamento. O resultado? Inflação lá nas alturas, um monte de empresa quebrando, a moeda desvalorizando e dinheiro falso circulando fácil. Nossa. Quer dizer, a crise não foi só no bolso, abalou a confiança na própria república logo de cara. Com certeza. Mostrou uma fragilidade enorme. E essa instabilidade política só piorava, né? O Deodoro foi ficando cada vez mais autoritário. Sim, até que ele fechou o Congresso em 91, não foi? Isso, e a resposta veio na hora. A Marinha, com o almirante Custódio de Mello, ameaçou bombardear o Rio. Foi a primeira revolta da Armada. Que pressão. Tanta que o Deodoro acabou renunciando. Aí assume o vice, o Floriano Peixoto. Só que ele já entra assim de um jeito bem polêmico. Polêmico como? A Constituição tinha acabado de sair do forno, né? E o artigo 42 dizia que se a presidência ficasse vaga antes de 2 anos, que era o caso, tinha que chamar nova eleição. E o Floriano? Ignorou. Simplesmente não convocou eleições. Então, para muita gente, o governo dele já começou ilegal. Entendi. Quer dizer, ele rasgou a Constituição recém-nascida. Isso deve ter criado uma base de oposição gigante desde o dia 1. Sem dúvida. E quem se opunha era tratado com dureza. Teve aquele episódio dos 13 generais que assinaram um manifesto pedindo eleições. Foram presos. Nossa. Essa postura autoritária foi, tipo, o estopim para um conflito ainda maior que já estava se desenhando no Sul. A Revolução Federalista a partir de 93. Ah, os maragatos? Exatamente. Os federalistas, ou maragatos, liderados por gente como o Silveira Martins, lutavam contra o Floriano e o aliado dele no Rio Grande do Sul, o Júlio de Castilhos. Queriam mais autonomia para os estados, descentralização. Chegou a ter tentativa de restaurar monarquia no meio disso? Teve sim, o Silveira Martins tentou articular isso. Primeiro com Dom Pedro II, depois com o neto dele. Mas o foco principal era essa luta contra o centralismo do Floriano. E foi uma guerra civil, assim, extremamente violenta, com tática de guerrilha, degola de inimigos, uma coisa terrível. Guerra civil no Sul e, ao mesmo tempo, mais confusão no Rio. Que loucura. Pois é, enquanto o Sul pegava fogo, a Marinha se revolta de novo no Rio, em setembro de 93. Segunda revolta da Armada, de novo com Custódio de Mello. Bombardearam fortes e tudo. E aí entra aquele almirante Saldanha na Gama, né? Uma figura interessante. Muito. Ele era monarquista, mas tinha apoiado Deodoro e depois o Floriano. Mas aí ele muda de lado, adere à revolta em dezembro, lança um manifesto denunciando o militarismo. E como essa revolta acabou? Teve ajuda externa? Teve, e isso é fascinante. Os Estados Unidos intervieram a favor do Floriano. Eles foram convencidos de que a revolta era para restaurar a monarquia. Mandaram navios, e o Floriano ainda comprou outros navios às pressas com dinheiro dos Rothschild. Aquela frota de papelão, que de papelão não tinha nada na prática, foi decisiva para acabar com a revolta no Rio. E o Saldanha da Gama? Fugiu para o Uruguai.
Com a situação controlada no Rio, a repressão no Sul ficou ainda mais forte. Imagino. Foi aí que teve o Cerco da Lapa? Exato. No Paraná, os maragatos foram detidos ali. E a violência foi brutal. Figuras como aquele coronel Antônio Moreira César, que ganhou o apelido de Corta-Cabeças, se destacaram nessa repressão. Que horror. Líderes maragatos importantes morreram, como o Gumercindo Saraiva. O próprio Saldanha da Gama, que tinha fugido do Rio, assumiu o comando das tropas no Sul e também morreu em combate. Foi degolado depois de morto. Nossa Senhora? A guerra só terminou oficialmente em agosto de 95, já no governo do Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil. Mas a vitória republicana foi consolidada, na base da violência extrema, a ferro e fogo mesmo. E mal acabou a Revolução Federalista, já começou outro conflito gigantesco, a Guerra de Canudos. Exatamente. Já no governo Prudente de Moraes, entre 96 e 97. O foco mudou para o sertão da Bahia, para a comunidade do Antônio Conselheiro. O que incomodava tanto em Canudos? Era visto como uma ameaça. Muito. Milhares de sertanejos viviam lá de forma autônoma. As elites e o governo viam aquilo como um poder paralelo e sempre com aquele medo de ser um foco monarquista, né? E o exército foi para lá. Foi, mas as primeiras expedições foram um fracasso. A terceira, olha que ironia, foi comandada pelo mesmo Moreira César, o corta-cabeças. O que tinha reprimido os maragatos. Ele mesmo. E foi um desastre humilhante para o exército. O Moreira César morreu em combate lá em Canudos. Isso deve ter causado um pânico nacional, imagino. A imprensa deve ter caído em cima. Totalmente. Pintaram Canudos como um ninho de fanáticos perigosos, monarquistas. Aí o governo preparou a quarta expedição. Uma coisa gigantesca. Milhares de soldados, artilharia pesada, até um canhão famoso, a Matadeira. E o resultado? Um massacre. Cercaram o arraial. O conselheiro morreu, não se sabe exatamente como. Depois disso, incendiaram tudo. Destruíram mais de 5.000 casebres. A estimativa é de 20.000 mortos. Homens, mulheres, crianças. Todos. Contra umas 12.000 baixas do exército. 20.000 pessoas. E ainda desenterraram o corpo do conselheiro para cortar a cabeça. Os poucos que sobreviveram ao ataque final foram executados. O relatório militar depois falou em glória para o exército. É impressionante fazer essa recapitulação. Revoltas internas esmagadas, crise econômica, guerra civil sangrenta, massacre de Canudos. Tudo isso nos primeiros anos da República. A consolidação veio a um custo humano terrível. O que essa análise toda sugere, é que essa violência toda, essa instabilidade, não foram acidentes de percurso. Elas foram, parte fundamental da construção da República no Brasil. Essa base de força, de repressão, abriu o caminho para a República oligárquica que veio depois. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? Como será que esse legado de uma fundação tão marcada pela força, pela exclusão, pela violência, continua, de alguma forma, ressoando na nossa sociedade hoje em dia?